Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Samantha Mesquita. Meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar as formas de composição de narrativas. Então, vamos lá para a nossa Hora de Aprender! Em aulas anteriores, compartilhamos a leitura de poemas e outros textos. E não é novidade para você o quanto eu adoro ler um bom livro assim. Impresso, sentir seu cheiro, a textura de suas páginas, tudo isso me fascina. E também me proporciona maior engajamento na leitura. Mas quero saber a seu respeito. Você tem tirado um tempo no seu dia a dia para desfrutar desses momentos? É provável que, às vezes, em casa, devido aos afazeres, seja difícil garantir uma boa leitura. Por isso, é interessante favorecer essa prática com visitas regulares a bibliotecas. Pois, além de ampliar nosso repertório linguístico, aperfeiçoando a escrita e domínio de conhecimentos gerais, o hábito da leitura desperta o senso crítico, estimula a criatividade, exercita o cérebro, melhora a concentração e memorização, além de transportar o leitor até mesmo para outro universo. Na proposta de hoje, iremos explorar a composição de textos narrativos, a partir da leitura de uma crônica que faz parte do livro Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Mas antes, precisamos compreender o que é um texto narrativo e conhecer um pouco mais sobre o gênero textual crônica. O texto narrativo, como o próprio nome indica, é aquele que apresenta determinada história através de uma sequência de acontecimentos. Ao falarmos em narração, é comum termos a ideia de contar histórias, sejam elas verídicas ou fictícias. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, fábula e crônica. A crônica é um tipo de texto curto, com linguagem simples e que retrata aspectos da vida cotidiana, na maioria das vezes com toques de humor ou ironia. As crônicas são publicadas em jornais e revistas. Estão entre o estilo jornalístico e o literário e têm como ponto de partida os acontecimentos de determinado tempo e espaço. Em textos narrativos, há elementos que nos ajudam a contar a história. São eles: enredo, tempo, narrador e personagens. O primeiro são os personagens, as pessoas presentes na história. São elas que vivem as ações. As personagens são peças fundamentais de uma narrativa, pois sem elas não haveria o próprio enredo, que é o segundo elemento de um texto narrativo. Enredo, também chamado de intriga, trama ou argumento, é o que dá sequência a uma história. É o conjunto de ações das personagens. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos da história. Podemos dividir o enredo em introdução, que é a parte inicial de apresentação da história narrada. A seguir, temos o desenvolvimento, que é o desenrolar da história. Por fim, a conclusão, ou desfecho, parte final que traz a solução da história. O terceiro elemento é o tempo. Ele se caracteriza pelo desencadear dos fatos. É a duração das ações. O tempo cronológico é percebido pelas horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. Mas também pode ser percebido pelas lembranças e sentimentos interiores vividos pelos personagens. O quarto e último elemento
é o espaço, o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Além do espaço físico, mais concreto, há também o espaço que retrata o ambiente interior de um personagem. Ficou claro para você? Para esclarecer nossas dúvidas, vamos identificar os elementos da narrativa: personagens, enredo, tempo e o espaço. Na leitura de uma crônica retirada do livro Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. O homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira ao seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Descoberto o erro, ele foi viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com o outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria quando ouvira o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. É, a operação para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Hora de identificar o primeiro elemento da crônica. Você observou os personagens presentes na narrativa O Homem Trocado? Fica evidente no título que a história gira em torno de uma pessoa. Seu nome nos é apresentado no decorrer da leitura, Lírio, mas o próprio registro no cartório foi um engano, uma vez que era para ser chamado de Lauro. Ele teve a vida marcada por diversas intercorrências de trocas. Outra personagem é a enfermeira. Ela interage com Lírio durante a estada dele no hospital. Há outros personagens que não aparecem fisicamente, mas são citados durante a história. É o caso do médico, responsável pelo diagnóstico que levara o homem a passar por uma cirurgia. Agora, vamos identificar o segundo elemento da crônica. Como você definiria o enredo? Novamente, observamos que o próprio título faz jus. Veríssimo apresenta a trama da vida conturbada de um homem, marcada por diversos percalços, entre trocas e enganos, que vão desde o seu nascimento, quando foi trocado ainda na maternidade, e culminam no momento atual, em que ele se encontra hospitalizado, por ter feito uma cirurgia que seria para a retirada de um apêndice.
O desfecho inusitado e com um toque marcado de humor se dá indicando o que provavelmente será o pior engano de sua vida, uma vez que é constatado que a cirurgia não foi para a retirada de apendicite, mas para a realização de troca de sexo. O terceiro elemento é o tempo. Percebemos que não há indicação de quantos dias ou semanas o personagem passa no hospital. No entanto, sabemos, pelo desenrolar do diálogo, que Lírio passou por uma cirurgia. Isso pode ter a duração de algumas horas ou talvez dias, o que caracteriza um tempo cronológico. O quarto elemento é o espaço. No contexto físico, toda a história acontece no ambiente hospitalar. Os personagens principais, Lírio e a enfermeira, estão na sala de recuperação, um lugar próprio para o monitoramento pós-cirúrgico. Finalizamos a identificação dos elementos do texto narrativo, lembrando que as narrativas são compostas por personagens, enredo, tempo e espaço. Agora, vamos testar nossos conhecimentos no que diz respeito às formas de composição de narrativas. Acompanhe comigo a hora da atividade. Alternativa A. Como o próprio nome indica, é aquele que apresenta determinada história através de uma sequência de fatos. Alternativa B. É aquele que apresenta argumentos para defender uma ideia central. Alternativa C. É um tipo de texto capaz de expor com clareza um objeto ou fenômeno. O relógio contará o tempo em tela, enquanto eu aguardo sua finalização da atividade. Exatamente! A resposta correta só poderia ser a alternativa A, pois aprendemos que o texto narrativo, como o próprio nome indica, é aquele que apresenta determinada história através de uma sequência de fatos. A crônica O Homem Trocado é um exemplo claro desse tipo de texto. As alternativas B e C apresentam definições de textos que ainda não exploramos, como o argumentativo, que apresenta argumentos para defender uma ideia central, e o expositivo, aquele que discorre sobre o objeto ou fenômeno. Parabéns pelo seu rendimento! Atividade 2. O texto O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo, faz parte de qual gênero narrativo? Alternativa A, crônica. Alternativa B, conto. Alternativa C, romance. O relógio contará o tempo em tela enquanto espero a conclusão da atividade.
Estudamos sobre o gênero narrativo, dentre eles, a crônica. Logo, a alternativa A é a resposta correta. Vale lembrar que a crônica é um tipo de texto curto, com linguagem simples e que retrata aspectos da vida cotidiana, na maioria das vezes com toque de humor ou ironia. Elementos muito bem explorados por Luiz Fernando Veríssimo na obra apresentada. As alternativas B e C trazem outros gêneros narrativos, o conto e o romance, que teremos a oportunidade de explorar em outro momento. Estou orgulhosa por sua dedicação. Atividade 3. Como você apresentaria os elementos, personagens, enredo, tempo e espaço identificados na narrativa O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo? Organize suas ideias. Você pode gravar sua resposta e comparar com a sugestão apresentada a seguir. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero o término da atividade. Não se esqueça que cada pessoa possui um jeito de falar e de escrever muito próprio. Por isso, é importante atentar para a essência das respostas. Por exemplo, quanto aos personagens, podemos citar o homem chamado Lírio, a enfermeira e o médico. O enredo apresenta a trama da vida conturbada de Lírio, marcada por diversos percalços, entre trocas e enganos, que culminam em uma cirurgia mal sucedida. Ao invés da retirada de um apêndice, aconteceu a mudança de sexo do homem. O tempo da narrativa é a duração das ações. No caso da história, ela se dá durante a estada do homem no hospital. O espaço é justamente o local onde acontece a narrativa, no espaço da sala de recuperação de um hospital. Confere com a sua resposta? Continue assim. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. No encontro de hoje, experienciamos as formas de composição de narrativas. Inicialmente, compreendemos que o texto narrativo é aquele que apresenta determinada história através de uma sequência de acontecimentos. Um exemplo desse tipo de texto é a crônica, que com linguagem simples retrata aspectos da vida cotidiana, na maioria das vezes com toques de humor ou ironia. Exploramos a composição de textos narrativos a partir da leitura da crônica O Homem Trocado, do livro Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, identificamos os 4 elementos base de uma narrativa: personagens, enredo, tempo e espaço. Personagem é aquele ser presente na história. São peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. O enredo é a sequência de uma história. É em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos da narrativa. Já o tempo caracteriza o desencadear dos fatos. E o espaço nada mais é que o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam.
Com esse estudo, tivemos mais uma vez a oportunidade de aprimorarmos as habilidades necessárias para maior domínio da nossa língua portuguesa. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje? Volto a dizer que, por ter certeza que você aí é uma pessoa bem informada sobre tudo, não pode deixar de clicar no sino para receber as notificações sobre o nosso canal, além de nos seguir no YouTube, Instagram e Facebook, sendo sempre o primeiro a saber das nossas novidades. Não deixe de curtir e compartilhar essa ideia, hein? Tchau, tchau! Até a próxima e um grande abraço!